A blefaroplastia é somente realizada em casos estéticos ou ela pode ser uma cirurgia reparadora? Nesse vídeo eu vou explicar melhor sobre esse assunto. A blefaroplastia, como todo mundo já sabe, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre esse tema aqui no canal, ela é considerada uma cirurgia estética, mas ela pode ser realizada em muitos casos como uma cirurgia reparadora. Normalmente, em pessoas acima dos 50 a 60 anos, o excesso de pele localizada na pálpebra superior pode atrapalhar o paciente com as suas atividades do dia a dia. Isso porque esse excesso de pele ele vai fazer um peso sobre a pálpebra e na hora do paciente ler um livro, mexer no celular, fazer suas atividades no computador, ele vai apresentar uma dificuldade de abertura dessa pálpebra. E isso vai dificultar com que esse paciente realize suas atividades do dia a dia, justamente pela diminuição do campo visual. Então, nesses casos, o cirurgião plástico ele realiza a blefaroplastia de uma forma reparadora, não somente para devolver um resultado estético das pálpebras superiores, mas para trazer a esse paciente uma função melhor das pálpebras. Um outro caso que a blefaroplastia é utilizada quando aparecem lesões na região das pálpebras superiores ou inferiores. Isso é muito comum em pacientes mais velhos, pacientes com fototipo baixo, que têm a pele muito clara. É comum o aparecimento, inclusive, de câncer de pele na região das pálpebras. E aí o cirurgião plástico ele vai remover a lesão e ele vai usar a técnica da blefaroplastia para reconstruir essa pálpebra, para não ter perda da função dessa estrutura anatômica. Em alguns casos, a blefaroplastia ela pode ser realizada de uma forma secundária. Como assim? O paciente já foi submetido a uma blefaroplastia estética e essa cirurgia foi realizada indevidamente e acabou trazendo um prejuízo para o paciente. Por exemplo, ele não consegue ocluir o olho, fechar o olho, porque foi removido mais pele do que o ideal. E aí, essa má oclusão, esse mau fechamento da pálpebra pode gerar uma sequela, inclusive na córnea do paciente. Então, o paciente não vai conseguir ocluir, ele não vai ter a proteção do globo ocular e isso pode gerar uma deficiência, inclusive visual, para o paciente, fora a dor que isso pode causar. Outra alteração que pode ter acontecido na primeira cirurgia é o mau posicionamento da pálpebra inferior, que algumas vezes fica desencostada do globo ocular ou evertida, que é o que a gente chama de equitrópio. E aí a blefaroplastia secundária vai devolver a essa pálpebra a posição inicial dela, fazendo com que a função da pálpebra não seja perdida. Então é mais um caso de blefaroplastia reparadora. E por último, que é muito comum, com o envelhecimento, não somente acontece o excesso de pele nas pálpebras superiores ou o enrugamento da pálpebra inferior. Um ligamento que a gente apresenta na região lateral da pálpebra, que é chamado de ligamento cantal lateral, que eu expliquei inclusive num outro vídeo que a gente comenta sobre blefaroplastia estética, esse ligamento ele funciona como um elástico. Ele mantém o tônus da pálpebra inferior num posicionamento correto. Com o envelhecimento, esse elástico ele vai ficando frouxo, ele vai ficando alongado. E essa pálpebra ela pode everter, que é o equitrópio, ou inverter, que é o entrópio. E esse mau posicionamento pode trazer sequelas funcionais, inclusive, como eu falei há pouco, na córnea. Então, a blefaroplastia secundária, ou mesmo a blefaroplastia primária, vai corrigir o posicionamento desse ligamento, devolvendo a função para essa pálpebra. Mais um caso de blefaroplastia reparadora. Então, se você passou com um especialista que indicou uma blefaroplastia, essa cirurgia ela pode ser tanto estética quanto reparadora. E como a gente conversou aqui já no canal, a cirurgia plástica ela trata tanto do quesito estético quanto do quesito funcional. Hoje conversamos sobre blefaroplastia reparadora e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.